Olá, meus queridos, essa é uma aula EBD Juniores, a aula 10 e 11 da revistinha. Hoje vamos falar sobre o sofrimento das pessoas e a ajuda que Deus nos ensina a dar. Vamos ver duas parábolas, a parábola do bom samaritano e a parábola do rico e do Lázaro, tá ok? Oremos então. Senhor Deus, Criador, te agradecemos, Pai, pela oportunidade de aprender da Tua palavra, Senhor. Que seja revelado a gente, Pai, o segredo dessas duas parábolas, meu Pai. E para que essas crianças aprendam, Senhor, sobre a Tua verdade, para que elas sejam missionárias, para que elas sejam propagadoras daquilo que Tu nos ensinou, Senhor, ajudar um ao outro, como assim o Senhor nos ajudou, amar ao próximo, como o Senhor nos amou. Te agradeço em tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A primeira parábola é sobre o rico e o Lázaro, ou o rico e o pobre. E eu separei aqui algumas frases aqui para ajudar a gente a entender a história do rico e do Lázaro. E o que Deus quer nos ensinar com essa história. Tá? Então a primeira frase aqui, ó, o rico vive em luxo e o Lázaro, né, vive à porta do rico em miséria. Ou seja, é o que a figura está mostrando aqui. Um rico vivendo em luxo e um homem, Lázaro, vivendo em miséria. E os dois, um próximo do outro. E esse homem, que é o rico, ele nem sequer se interessa ou se importa com o Lázaro. Embora o Lázaro fique aqui aguardando sobras de comida do rico. Os cachorros, né, lambem as feridas do Lázaro, do pobre. Dando a ideia de que ele é jogado, né, assim, não tem cuidado nenhum. E na segunda frase nós temos, o Lázaro precisa muito de ajuda e o rico não o ajuda, que eu acabei de falar. E aí depois tem aqui, os dois morrem ao mesmo tempo, ou seja, é um jeito de Deus até falar assim na parábola, né? Ele diz assim, olha, o sol nasce para este como nasce para esse. Eu trato os dois com aquilo que eu tenho que fazer igualmente, né? E aí a gente vai ver como é que vai ser a recompensa de um ou de outro. O rico vai para o Hades. O Hades é um local de tormento, onde a gente é punido, a gente paga por punição, por erros que a gente cometeu. E o pobre vai para o seio de Abraão. A ideia de seio de Abraão nessa parábola é dar a ideia de descanso, de refrigério, de que não tem mais sofrimento, e é para onde esse Lázaro vai. Aí, quando eles estão lá, olha o que acontece. O rico pede a Abraão para que o pobre lhe dê água, porque o pobre está lá no refrigério, no seio de Abraão, no descanso. E aí o rico pede e diz assim, olha, manda que ele pelo menos me dê um pouquinho de água para matar minha sede. Mas Abraão responde para o rico, falando que eles estão onde eles merecem estar. Ou seja, o rico foi para o lugar onde ele mereceu estar. Mas era pelo fato dele ser rico? Não, não era pelo fato dele ser rico. Foi as obras dele que o condenaram, as obras dele de não ajudar ao próximo, de não se importar com o próximo. E Abraão depois fala ainda que há um abismo entre o céu e o Hades, ou seja, ninguém que está do lado do céu consegue passar para o Hades e ninguém do Hades consegue passar para o céu. Ou seja, é um jeito da Bíblia nos ensinar que quem for condenado, depois de condenado por Deus, não há como voltar atrás. Que tudo a gente tem que pensar agora, a gente tem que se preparar agora. E todo mundo que for salvo, que estiver salvo, também não pode mais ser perdido. Jesus fala que ele não perdeu nenhum daqueles que Deus o enviou. Na próxima frase nós temos que o rico pede para que avisem aos seus que ficaram vivos, aos seus parentes que ficaram vivos. Ou seja, ele fala para Abraão, o rico, dizendo assim, olha, Senhor, manda o Lázaro lá avisar os meus irmãos, aqui ó, os irmãos dele, que ficaram vivos lá e tal, para que eles não caiam nesse mesmo problema que eu estou. Aí Abraão fala que nós temos a lei e os profetas para acreditar. Se nós não acreditamos nas leis e nos profetas, nós seremos condenados. O que é a lei, gente? Hoje, para a gente, a lei a gente pode entender claramente como palavra de Deus, tá? E os profetas são aqueles que tentam nos colocar no caminho, aqueles que pregam a palavra de Deus, como o pastor e tal.
tá bom? Vamos à próxima parábola. Nessa próxima parábola nós temos o bom samaritano. O que é a parábola do bom samaritano? Eu também dividi aqui em frases para a gente entender melhor. A primeira coisa que acontece é que um homem estava indo de Jerusalém para Jericó. E o caminho era ermo, não tinha nada no caminho. E aí ele foi roubado e espancado. Ele sofreu muito, aqui o homem que sofreu. E aí um sacerdote, aqui o sacerdote, passou e como ele viu o cara caído e todo machucado, ele ficou com medo, com nojo, ou sei lá, com repúdia, e passou pelo outro lado da estrada. Da mesma forma, o levita, para quem não sabe, é como se fosse o ministério de louvor daquela época. E aí ele passou pelo outro lado da estrada também e não ligou para o homem. Mas logo veio um samaritano. Os samaritanos eles não se davam bem com os judeus não gostavam muito dos samaritanos, diziam que os samaritanos não eram tão puros assim. Só que o samaritano que não era tão puro assim, apareceu para esse homem e cuidou dele. E levou ele, colocou numa hospedagem e pagou a hospedagem por ele e os cuidados por ele. Quer dizer, o homem tirou do próprio bolso dele dinheiro para gastar com este homem. E aí isso é ensinado por Jesus porque um cara vai e pergunta, Senhor, quem é o meu próximo? Quem é que eu devo amar? Aí ele dá essa parábola sobre o bom samaritano, explicando o seguinte, quem é o próximo deste homem? Quem foi que ajudou este homem? Foi os judeus que eram irmãos dele, do mesmo povo, ou foi o samaritano? Isso é para vocês entenderem que Deus, ele espera que todos nós estejamos atentos para os nossos irmãos, para que possamos ajudar eles. E como é que é isso? Isso se dá porque Deus, ele espera que a gente cumpra os 2 mandamentos principais que Jesus deixou. Aqueles 10 mandamentos que a gente aprende, né? Eles se resumem em 2, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo, como a si mesmo. E o que é amar ao próximo a si mesmo? É você olhar a situação de alguém e não aceitar aquela situação porque você não gostaria que fosse com você mesmo. Tá? Então, o que Deus espera de nós? Ele espera que a gente ajude as pessoas contra os falsos deuses que existem por aí. As bruxarias, olha a foto aqui. As feitiçarias, contra os falsos deuses, os falsos ídolos. Que a gente explique para as pessoas que isso não existe. Ele espera que a gente ajude as pessoas contra a pobreza e a fome. Ele espera que a gente ajude as pessoas contra as drogas, contra a violência. Aqui é uma cracolândia. E no final das contas que a gente ajude as pessoas com o pecado, explicando as pessoas do pecado e da palavra de Deus. E isso tudo é resumido em uma coisa, que é a missão. E qual é a missão que Deus nos deu? Qual é a missão que temos que seguir? A nossa missão é evangelizar, é levar a palavra de Deus. Mas a própria Bíblia fala que não adianta só você levar a palavra, você tem que ver a necessidade da pessoa. Se a pessoa tem fome, dê ela comida. Se ela tem ferida, ajude a sarar a ferida dela. Se ela está magoada, se ela está triste, tente alegrá-la, para que realmente você consiga ensinar o Evangelho da forma mais correta possível. Porque a melhor forma da gente ensinar a palavra de Deus é através de uma arma que nós temos muito grande, que é chamada exemplo. Tá? É o exemplo. Através do exemplo, através de cuidar daqueles que têm fome, daqueles que têm ferida, daqueles que estão tristes, de amar ao próximo como a nós mesmos. Através disso, nós damos o exemplo que o Evangelho exige para ser pregado. O exemplo de Cristo, que mesmo sendo Deus, lavou os pés dos discípulos, que mesmo sendo Deus, se sacrificou para nos salvar na cruz. Tá? Vamos guardar isso, para que a gente não esqueça do que Deus fez por nós.